Olha só o que diz o texto sagrado. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, o espírito do homem, Deus usa ele como uma lâmpada. A lâmpada nós usamos para iluminar, para que a gente possa enxergar, ver. Deus, ele consegue ver quem nós somos, ele vê todo o nosso interior, esquadrinha os mínimos detalhes, até o mais íntimo do coração, o mais profundo da nossa alma, ele enxerga pelo nosso espírito. Olha a importância do nosso espírito. O nosso espírito é a nossa mente. O nosso espírito é tudo que envolve os nossos pensamentos. O nosso espírito é o que nos faz imaginar, pensar, raciocinar, escolher, decidir, se lembrar, questionar. A gente faz isso usando o nosso espírito. Muito bem. O que acontece quando você tem um problema no espírito ou um problema espiritual? Você perde o domínio da sua mente. Você não consegue mais controlar, se controlar. Você não consegue mais dominar nem os seus pensamentos, nem as suas vontades, seus sentimentos. Quando vem pensamentos ruins, por exemplo, você não consegue sair deles. Eles grudam na sua cabeça e você não consegue se livrar deles. Se acontece alguma coisa ruim durante o dia, aquilo ali fica na tua cabeça, você não consegue sair daquela prisão, vira uma prisão. E isso acontece porque a pessoa, ela está com o espírito enfraquecido. E o que enfraquece o espírito é que aquele espírito está preso a alguma coisa. Nós vemos hoje, por exemplo, muitas jovens, mas não é só jovem não, pessoas de todas as idades, presas, por exemplo, a um joguinho, a um jogo, a um videogame. Pode ser qualquer outra coisa, mas pegando como exemplo o jogo. Então a pessoa, quando ela fica horas e horas, 4, 5, 6 horas, 8 horas, o dia inteiro, quando ela sai dali, da frente da tela, ela saiu da frente da tela, mas o seu espírito está cheio daquelas imagens, daquelas informações, e ele não vai se desligar. Ele vai continuar ali. Mesmo que a pessoa não esteja jogando, ela já saiu, ela já está fazendo outras coisas, né? Ela está dirigindo, agora ela está na escola, ou está trabalhando, enfim. Mas a mente dela, pensamentos, lembranças, as imagens, os flashes, está tudo ali, no consciente. Por isso, às vezes a pessoa, ela fica estabanada. Já viu a pessoa que ela vai fazer as coisas e faz tudo errado, e aí dizem para ela, você está com a cabeça onde? Né? Você está pensando em quê? Como é que você não percebeu isso? Pois é, isso é um problema no espírito. O espírito dela está preso a uma coisa e ela não consegue ver mais nada. Ela não consegue pensar em outra coisa. Então você entende por que às vezes a pessoa não dá atenção à esposa, ao marido. Às vezes a pessoa fica ali olhando para ontem, sabe? Aquele olhar vago. Às vezes a mente da pessoa está em alguma coisa. Ela não consegue então estudar, ela não consegue aprender, ela não tem cabeça para trabalhar, ela não consegue render no trabalho. E trazendo para o lado espiritual, é a mesma coisa. Ela, por exemplo, ela vai ler a Bíblia, imagina, ela pratica o ritual,
Ela pega a Bíblia para ler, mas ela não consegue, por exemplo, entender, se concentrar, né? Então ela vai ter falta de concentração, ela não vai ouvir a Deus. Imagine essa pessoa orando, ela vai dobrar os joelhos ou fechar os olhos, mas ela não vai conseguir falar com Deus, porque a cabeça dela está em outras coisas. E não é só jogo, pode ser qualquer coisa, pode ser o trabalho, pode ser preocupação com a família, pode ser algum problema, né? Pode ser qualquer coisa que a pessoa viva com a sua mente fixa naquilo ali. Então, uma das coisas importantes, se você quer ter o seu espírito saudável, é você ter a sua mente livre. Livre, ou seja, você não pode se prender a nada. Tudo que você faz por muitas horas, qualquer coisa, inclusive mexer no celular, nas redes sociais, estudar, né? Tudo que você faz por muitas horas, a sua mente vai se prender àquilo ali. Agora você também entende o porquê, como está escrito aí, medita, né, na sua lei, medita na lei, meditar na palavra de Deus, dia e noite. Por quê? Porque a sua mente vai estar ocupada com as coisas de Deus. A sua mente vai estar ocupada com a palavra de Deus. E aí você vai ter paz. Mas quando você faz o contrário, você fica horas e horas a fio preso a outras coisas, então você não vai conseguir chegar a Deus, porque Deus é espírito. Deus é espírito. E se você quer ele, você precisa andar em espírito. O seu espírito tem que estar livre para ouvir a voz de Deus. A gente vai falar mais depois sobre esse assunto, tá? Mas é muito importante você entender que o seu espírito, ele não pode estar preso a nada. Se você quer ter um espírito saudável, se você quer ter o controle da sua vida, então você tem que ter o domínio do seu espírito. E para isso, ele não pode estar preso a nada. Porque senão, quando vier um mal, quando vier um mau pensamento, um ataque espiritual na sua mente, você vai tentar sair daquele ataque e você não vai conseguir, porque você está com o seu espírito enfraquecido. Tá bom? Deus abençoe você e um forte abraço.